aí, galera, belezeira? Tudo tranquilo? Sossegado com vocês? Espero que sim. Atendendo a pedidos de alguns de vocês, montei uma aulinha com as minhas lousas, né? Não ficou muito caprichado, mas eu espero que vocês consigam entender, né, a dinâmica da aula. Vamos lá, então, ó. A coisa foi mais ou menos assim, ó. Vamos falar hoje sobre os subsídios agropecuários, certo? Os organismos internacionais da ONU, que cuidam, né, dos acordos e tratados de comércio, as rodadas de negociações a respeito de todos os trâmites do comércio internacional e também dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos, como é essa dinâmica. Então, olha só, gente, o que são subsídios agropecuários? Subsídios agropecuários vêm dos governos. Estão vendo aqui, ó? O que significa isso? Significa que o governo, tá, ele vai enviar para os produtores agrícolas, os produtores pecuários, parte de um financiamento. Esse financiamento vai auxiliá-los a produzir mais, certo? Com mais tecnologia, com mais uso de ferramentas, de máquinas, de insumos agrícolas e de muito mais tecnologia, tá? Para promover esse desenvolvimento. Além disso, pessoal, esses subsídios agropecuários acabam injetando na economia agropecuária muito dinheiro. O que faz com que esses caras acabem reduzindo parte dos seus valores e acaba criando uma coisa que no finalzinho da aula eu vou mostrar para vocês, que é o tal do dumping. Vou pegar para vocês um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produz milho. Ele é o maior produtor de milho do mundo, é os Estados Unidos, tá? E por que eles produzem o milho? Eles produzem o milho principalmente para obtenção de álcool, por incrível que pareça. Eu já devo ter feito essa comparação para vocês. Se não fiz, eu faço agora. Uma tonelada de milho produz cerca de 20 litros de álcool. Uma tonelada de cana-de-açúcar brasileira produz cerca de 200 litros de álcool. Olha a diferença. Só que o que acontece? Por conta dos subsídios agrícolas injetados pelo governo norte-americano na produção de milho, lá nos belts, o Corn Belt, tá? Norte-americano, estadunidense, tá? Os caras não cortam esses subsídios. Por conta deles, os caras não compram o nosso álcool. Porque o nosso álcool acaba se tornando mais barato, porque ele produz mais, ele produz muito mais do que o álcool deles, produzidos de milho, certo? E aí eles acabam continuando colocando esse dinheiro, porque esse dinheiro gera lucro para o governo. Quando os caras vão pagar esse álcool, pagar o subsídio, ele gera juros para o governo. Então é melhor colocar o subsídio do que comprar álcool barato de um país como o Brasil. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, os subsídios agropecuários é dinheiro injetado por governos dentro dos seus respectivos produtores. A ONU, criada em 1948, a gente já estudou isso ano passado, né? Vamos falar disso de novo várias e várias vezes o ano que vem. Vamos falar isso em história. Tem a criação da ONU nas aulas de história, tá? Ela tem alguns órgãos, alguns organismos que acabam aí criando as regras para o comércio internacional. Então aqui você tem a OMC, certo? A OMC, Organização Mundial do Comércio. E aqui, pessoal, a gente tem o GATT. O GATT, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e deem uma olhada lá o que é o GATT. Gratian, blá 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 blá, tá? Transformando em português, é o Grupo de Acordo de Tratados e Tarifas. O que é isso? Esses caras criaram um grupo de países. Naquele momento eram os países capitalistas, né, nos anos 50 ali, final dos anos 40, início dos anos 50, e os caras criaram esse grupo para tentar moldar as tarifas e os tratados de negócios que seriam feitos a partir de então. A partir daí, começaram as chamadas rodadas de negociações, certo? Que desde 1947 vem se desenvolvendo, tá? Para chegar a um acordo
que molde o comércio internacional. Seja ele do agronegócio, seja ele de comércio de maquinários, eletrônicos e assim por diante, tá? No caso dessas rodadas, a gente tem duas rodadas importantes. A rodada Uruguai, certo? Que foi ali nos anos 90. Essa rodada de negociação abriu um parênteses, vamos assim dizer, para a gente chegar a um ponto onde a gente pudesse ter realmente uma regra estabelecida e tarifas estabelecidas para o comércio mundial. Não chegou a lugar nenhum. E a última grande rodada foi a rodada Doha, de 2001. 2001 para cá, a gente vem tratando com a rodada Doha. A rodada Doha, ela também trouxe essa ideia de se criar tarifas, de se acabar ali com problemas alfandegários, né? Os Estados Unidos, que são um dos fundadores, né, do GATT, ele queria que a gente tivesse um processo mais liberal, com menos barreiras, só que eles próprios criam barreiras. O atual governo Trump criou várias barreiras alfandegárias. Nós temos aí o caso, por exemplo, né? Nós temos o caso dos problemas que ele teve com a China, né? Antes disso, anterior a todo esse problema que nós estamos vivendo do coronavírus. Então tem tudo isso por trás, tá, galera? Tem tudo isso por trás. Além disso, pessoal, nós temos aí outros órgãos que ajudam a financiar o comércio mundial, que é o caso do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que agora é chamado de Banco Mundial. Na época do pós-Segunda Guerra Mundial era o BIRD, hoje já não é mais, hoje é o Banco Mundial, certo? E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é o principal organismo aí de repasse de dinheiro e fiscalização da ONU para captação aí, né, de recursos para o desenvolvimento dos países, ok? Vamos lá então, pessoal. Nós temos ainda um grupo de países que é o G20, que são os países em desenvolvimento. Esse grupo de países aqui, pessoal, são países emergentes de todas as partes do mundo, tá? Incluindo eles o Brasil, certo? Os países ricos buscam privilégios comerciais, porque eles se dizem, nós temos dinheiro, nós financiamos muitos países, precisamos de mais recursos que os outros, e etc e tal, e aí acabam tendo, né, alguns privilégios, e gerando o chamado dumping. O que é o dumping? O dumping são negociações onde o cara coloca preços inferiores ao preço do mercado, eu coloquei aqui, né, preços inferiores ao preço do mercado, onde o cara tenta quebrar o concorrente. Então, hoje, a OMC, o GATT, essas rodadas de negociação, elas tentam quebrar esse processo, fazendo aí um projeto anti-dumping. Eles querem que o dumping não aconteça. Só que os países europeus, eles acabam jogando sujo para que os países em desenvolvimento, é o caso do Brasil, por exemplo, eles não tenham mais privilégios na hora de vender. Aí, isso vai acabar, né, aqui, ó, os BRICS tendo problemas. A Rússia é um país que promove dumping e acaba obrigando os países europeus a cobrar coisas deles, principalmente recursos energéticos, como gás natural e petróleo, que eles são grandes produtores, né? BRICS, para quem não lembra, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? A China é um caso à parte, eu coloquei aqui, porque a China não é mais um país em desenvolvimento. A China é hoje a segunda maior potência do mundo, né? Tem uma aula lá no meu canal do YouTube que vocês podem assistir para entender o que é a China hoje, certo? Então a China hoje é a segunda maior economia do mundo. É um país gigantesco. É um país que tem muito desenvolvimento. Então, por conta disso, acabou quebrando os outros países. Galera, uma explicaçãozinha rápida, só para vocês entenderem do que nós estamos falando, tá? Dúvidas e perguntas vocês me mandam depois, eu esclareço. Um abraço e até mais. Assim que cai